Mais ou menos em 1800, Thomas Malthus escreveu o primeiro livro. Muitas vezes, às vezes as pessoas já pensavam coisas antes, mas tem alguém que consegue escrever de forma simples ou tem capacidade de divulgar o seu livro. Então a gente não pode dizer que ele foi o primeiro a pensar sobre o assunto, mas foi o, entre aspas, o youtuber que fez sucesso com bastante seguidores. E o Malthus disse que uma coisa incontestável, né, que quando você vai aumentando a população, você vai gerando uma crise. Ponto. Quando a gente, às vezes eu vou fazer palestra, algumas pessoas, quando você fala o nome de Malthus, já chamam você de malthusiano, né, como se você fosse um marciano. E aí o que eu digo sempre que a gente, quando lê um autor, a gente é como se fosse no supermercado. Então, se o cara não pode dizer que você é um carrefourniano, porque você foi no Carrefour numa prateleira. Ele tem que ver o que você comprou na prateleira para dizer como é que você se alimenta. Então, se eu vou visitar um Malthus, eu não posso dizer que eu sou um malthusiano. Eu posso pegar algo de Malthus que eu acho interessante e descartar o que eu não acho interessante, o que não me faz ser um malthusiano. Então, essa percepção do Malthus que a gente teria que colocar a demografia como uma coisa fundamental para entender a sociedade, ficou. O que não ficou de Malthus, né, é que Malthus não percebeu a capacidade humana de se reinventar. Então ele, ao momento que ele diz que haveria uma crise, ele diz que essa crise é insolúvel e a partir daí ele vai tentar sugerir controles do aumento populacional logo em 1800, que é onde que se inicia, exatamente em 1800, a escalada humana que sai de 1 para 8 bilhões. E aí nós temos uma coisa interessante que eu vou abordar nesse artigo, que o aumento populacional, ele é um aumento, no caso do ser humano, que tem dois aspectos diferentes. Vamos pegar o caso de um lobo. O lobo não vai a um shopping escolher um tênis e nem uma calça do tamanho dele. Os lobos vivem na natureza, não têm roupa, né? E comem mais ou menos as mesmas coisas. Então, o lobo, quando você tem, digamos, um aumento, né, do número de membros de uma determinada alcateia, você tem um problema ali de quantidade. Porém, você não tem, como a espécie humana, um problema de diversidade. O ser humano, diferente dos lobos, né, ele tem uma característica que é a taxa de diversidade do ser humano é muito grande. E aí eu separei aqui nesse artigo, isso é uma novidade que eu acho que eu já tinha falado, mas agora está mais claro, né? Nós temos aqui uma personalização produtiva. Essa personalização produtiva ela se divide em dois aspectos. Uma personalização produtiva objetiva, eu calço 45, 46. Isso é objetivo. E gosto de ver determinados filmes no Netflix. Se você tiver aqui a vizinha aqui do lado, ela deve calçar ali uns 35, e os filmes que ela vê no Netflix são bem diferentes dos que eu gosto. Então, nós temos uma personalização produtiva subjetiva. Não adianta você produzir tênis 45, que a vizinha não vai usar, nem produzir tênis 35, que eu não vou usar, em massa. Tem que produzir tênis para cada um dos pés que existem por aí. Dos pés que existem, né? Então você vai caminhando e aí nós temos, diante dessa complexidade demográfica progressiva, uma crise civilizacional produtiva, concordando com Malthus e discordando de Malthus que isso tem saída. Até o Mayr, né, o nosso querido Ernest Mayr, quando faz uma análise, ele fala, não, a gente vai inventar tecnologia, a gente vai inventar coisas e a gente vai resolver os problemas. O que tem de novidade, o que a gente está introduzindo é a forma como nós resolvemos esse problema é a criatividade. E aí, aqui a gente está trabalhando no que eu estou chamando de sobrevivência criativa. A gente precisa de criatividade.
Tem uma frase nesse artigo que eu gosto, né? Quanto mais gente houver no planeta, mais criativo o ser humano terá que ser. Então a gente vai para a criatividade. Só que essa criatividade, e isso que é o importante, a gente trabalha o seguinte: o ambiente midiático define a nossa capacidade criativa. Quando eu tenho uma determinada mídia, eu tenho uma limitação de uma organização produtiva que não pode passar de determinada barreira. É como se as organizações vivessem cercadas num determinado muro. Eu faço o que eu quiser, mas eu não consigo passar do muro. Então, qual é a crise que nós temos, a crise civilizacional que nós tivemos antes do digital? Nós aumentamos a população, mas nós não conseguimos resolvemos o problema da quantidade, tanto que nós temos 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta, mas não conseguimos resolver o problema da personalização da diversidade. E aí vem uma revolução midiática. O papel da revolução midiática é permitir uma criatividade maior com a grande meta que é gerar ambientes produtivos que permitam que você possa fazer isso. É isso que a uberização está entregando e a blockchainização vai entregar. A criação de um ambiente produtivo em que eu consiga resolver o problema da personalização. Toda a direção que nós vamos ter, a macro tendência que nós vamos ter, é na direção da criação, né, do que a gente chamou de curadoria, que vem substituir a gestão, e é a curadoria que vai permitir o surgimento de zonas de atração. As zonas de atração são aquelas que as pessoas querem estar, querem imitar, diferente das neutras ou de abandono, das quais todos querem sair ou mudar. Essa é a tendência, essa é a nossa análise. O que vocês me dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil, talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama dreads. O que é uma mudança dreads? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança dreads exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar 6 meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. E pô, quero ser bimodal.